E embora a Taesa ainda esteja em queda de 0,49% nos últimos 6 meses, ainda assim, podemos observar que o mercado começou a perceber as perspectivas da Taesa e, assim, todo o potencial que a companhia pode destravar no ano de 2024. Mas não apenas isso, porque a Taesa é uma grande pagadora de dividendos e ela pode fazer novos pagamentos de dividendos muito em breve. Olá, amigos virtual, aqui é o Alex, e justamente por considerar a Taesa nessas condições, é que nesse vídeo aqui eu vou trazer para a nossa comunidade o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do ativo virtual, para a gente falar a respeito do momento da Taesa e, aliás, trazendo fatos relevantes a respeito da companhia, especialmente quando que a empresa deve pagar novos dividendos e qual seria a estimativa desse pagamento de dividendos. Então vamos revisar a política de dividendos da Taesa para saber a frequência do pagamento dela, se tem oportunidade nas ações ordinárias, preferenciais e as ações em unit, tudo com base fundamentada e utilizando análise técnica também, para chegarmos à conclusão de quando pode acontecer os próximos dividendos. Além, é claro, do quadro que você já conhece do canal, que é o Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente avaliar se as ações da Taesa estão caras ou baratas nesse momento, e ainda por cima, as projeções e preço teto, com toda a informação que temos até o momento. Lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio à tomada de decisão para os investidores, justamente porque nessa metodologia que eu desenvolvi, busca analisar a empresa de ponta a ponta. E é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente fazendo isso temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante: nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na Datacom e vender na Data ex-direitos, porque essa conta matematicamente é inviável, porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento e com isso termos um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. Mas antes de trazer quando que a Taesa poderá pagar novos dividendos e trazer também a projeção e o preço teto da companhia, quero trazer alguns fatos relevantes e também fazer a revisão do que está acontecendo com a companhia. Afinal de contas, isso é crucial para quem quer investir para o longo prazo. Vou compartilhar com a nossa comunidade os estudos que eu fiz a respeito dos resultados do terceiro trimestre da companhia. E já trazendo aqui os destaques do terceiro trimestre do ano de 2023, a Taesa realmente trouxe um EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, basicamente o lucro operacional da empresa, de maneira ajustada, passando dos 500 milhões de reais, e isso estava já alinhado com as estimativas do mercado, inclusive da própria companhia. Em contrapartida, a margem EBITDA diminuiu devido ao ajuste negativo das receitas que estavam indexadas no IGPM, justamente por conta da queda de 4,5%, afetando aqui o ciclo da RAP 2023 e 2024. E como o final da RAP sempre é em junho de cada ano, então por isso que já impactou aqui o terceiro trimestre. E é claro que esse ajuste também teve responsabilidade na queda do EBITDA. A Taesa também trouxe a 14ª emissão de seus debêntures no valor de 800 milhões de reais e, de acordo com a empresa, alcançando um dos menores spreads sobre o seu indexador no ano. Só lembrando que NTN-B é o Tesouro IPCA+. Na verdade, quando a gente fala NTN-B, seria uma nota técnica para dizer que é a nota do Tesouro Nacional Série B, que é justamente um título emitido pelo próprio governo federal. Só lembrando que o IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo, que mede de maneira oficial a inflação no Brasil. E, obviamente, isso protege o investidor contra a inflação. Lembrando ainda que o NTN-B tem juros semestrais. A dívida bruta da Taesa também alcançou 12,4 bilhões de reais, com 12% no curto prazo, enquanto a posição de caixa da companhia
alcançou os 2 bilhões de reais, proporcionando um nível de alavancagem de 3,7 vezes, ou seja, ela manteve esse nível de alavancagem. Obviamente, a empresa manteve seu altíssimo patamar de eficiência operacional e conseguiu também as licenças prévias tanto para Ananaí quanto Pitiguari, que são dois projetos que eu ainda vou mencionar para vocês. Além também do anúncio de pagamento de dividendos, chegando a praticamente 205 milhões de reais referentes ao segundo trimestre do ano de 2023. Atenção nesse ponto aqui para quem está interessado em pagamento de dividendos da Taesa. Eu sempre trago aqui no canal explicando a respeito da remuneração aos acionistas, ou seja, quem é acionista de uma determinada empresa precisa conhecer o estatuto social, porque senão pode ser pego de surpresa. E eu sinceramente espero que este não seja o seu caso. Mas temos aqui no estatuto social da companhia, nesse resumo, onde a empresa se compromete com os acionistas a dizer que eles têm o direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado do exercício. Em outras palavras, a empresa está dizendo que ela vai fazer um pagamento anual. E tem pessoas que ficam esperando que a Taesa pague todos os meses, mas isso não vai acontecer. A empresa pode até pagar dividendos intercalares, mas a prática dela para fazer o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios é de um anual. Mas aqui tem um ponto-chave, que é justamente entender qual é o lucro líquido. Afinal, ela não mencionou aqui se é o lucro líquido regulatório ou IFRS. Algo que ela traz diretamente aqui nesse gráfico, mostrando que é o lucro líquido IFRS. Em nenhum momento da política da Taesa ela menciona o dividendo líquido regulatório. Pois bem, então é este que a gente precisa ver, mesmo tendo esse payout magnífico aqui que ela vem pagando diversos anos. É claro que teve uma mudança da política a partir deste ano aqui, mas ainda assim é um payout gigantesco e um dos maiores do mercado também. A questão toda é que o resultado IFRS da companhia foi de apenas 279 milhões de reais, arredondando para cima, porque a empresa registrou 7,8% de queda em relação ao terceiro trimestre do ano de 2022. E assim, ela declara que isso está acontecendo devido aos menores índices macroeconômicos registrados entre os períodos comparados, mais especificamente por conta do IGPM, que registrou deflação acumulada no trimestre. A empresa está declarando que o IGPM caiu 2,77% no terceiro trimestre do ano de 2023 e em 2022 aumentou 0,10%. E assim, trouxe um reflexo direto na receita da correção monetária do ativo contratual das concessões de categoria 2 da companhia. Eu já vou explicar mais a respeito disso. Mas também teve um aumento aqui de 14,2 milhões de reais entre os dois períodos, em função de uma cobrança por indeferimento de pedido do caso fortuito referente à queda dos cabos de concessão que ocorreram em 2021. Essas concessões são da Nova Trans e de Santana também. Mas o principal aqui foi a redução de 79,1% na linha de equivalência patrimonial. A empresa mesmo cita que, principalmente pelos menores investimentos em função da entrada em operação de alguns projetos, além da redução de receita de correção monetária em função do menor IGPM e maiores despesas financeiras, que é outra concessão, inclusive compartilhada com a ISA-CETEP que a Taesa possui. Aumento de 112,9% nas despesas financeiras, decorrente principalmente do aumento do volume médio da dívida do maior IPCA registrado entre os períodos comparados. Então, ainda por cima, teve essa questão das despesas financeiras pelos indicadores inflacionários que foram contra o movimento da Taesa. E foi por essa razão que a empresa caiu tão fortemente nas suas cotações ao longo deste ano. Óbvio que dependendo do seu perfil, ou seja, quanto que você está disposto a correr riscos no mercado, porque afinal de contas, como eu sempre falo, a renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. É claro que estamos falando de uma empresa em um setor perene e que ela está em um segmento ultra perene, sendo que atualmente as cotações da companhia estão subindo 10,67% nos últimos 12 meses. Aqui com as ações TAE11, que são as ações e-unit da companhia, mas ainda vale lembrar, a Taesa tem as ações TAE3 e TAE4, ou seja, ações ordinárias e preferenciais. E quando falamos disso, é importante ressaltar que as ações e-unit, que é TAE11, ela é uma composição de ações, ou seja, quando você compra uma ação TAE11, na verdade você está levando uma combinação de ações ordinárias e preferenciais. No caso, as ações e-unit são compostas por uma ação TAE3 e duas ações TAE4, que são as ações preferenciais. Sendo que uma das preocupações mais recentes
recentes do mercado tem sido justamente o tag along, por conta de eventos mais recentes que aconteceram envolvendo federalização de empresas e também venda de capital de outras. Então, no caso da Taesa, a proteção para o acionista minoritário é completa, 100% de tag along para todos os ativos da companhia. O PL da empresa é bom, de 10,99 e está melhorando, afinal, a empresa está recuperando a sua lucratividade comparando trimestre contra trimestre. Sendo que recentemente eu trouxe o Fique Preparado da Taesa, onde falamos amplamente a respeito de vários assuntos relacionados à companhia e o que o investidor pode esperar da empresa também para o ano de 2024, explicando justamente tudo o que aconteceu até aqui, mostrando por que o PL da companhia subiu para 10,99. Mas lembrando, o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, exatamente o que a Taesa oferece para os seus acionistas. Afinal, ela está no setor considerado ultra perene, ou seja, o setor de energia elétrica, de uma maneira geral, é considerado perene. E assim, existem empresas que a gente traz esse superlativo justamente porque a previsibilidade de caixa é elevadíssima, tornando a empresa ultra perene, não apenas por estar em um setor em que a sociedade como conhecemos ela hoje depende totalmente, que no caso é o setor de energia elétrica. E o PVP da companhia mostra que ela está 89% acima do seu valor patrimonial, dividend yield de praticamente 8%. E observando o histórico de pagamento de dividendos da companhia, podemos ver que nos últimos 10 anos ela trouxe pagamento de dividendos todos os anos, com o dividend yield médio dos últimos 5 anos de 10,78%, servindo de prova que a empresa tem condições de pagar um dividend yield muito superior ao dividend yield atual, sendo que o último pagamento de dividendos foi até um pagamento duplo de dividendos e JCP, que teve Datacom no dia 13 de novembro de 2023, e que, aliás, nós acertamos a data de pagamentos desses dividendos através da metodologia exclusiva aqui do canal, que é o dividendo preditivo, que eu tinha trazido há mais de um mês atrás. Novamente, acertando aqui essa data de pagamento da companhia, e que inclusive a empresa presenteou os acionistas com 2 pagamentos. E agora, a chance de acontecer que a empresa faça um novo pagamento de dividendos é muito alta no início de janeiro. Isso inclusive aconteceu neste ano, com data compra dia 10 de janeiro de 2023, sendo que no ano de 2022 a empresa tinha trazido 3 anúncios de dividendos, na verdade 2 de dividendos e 1 de JCP. E para quem assistiu o Fique Preparado do terceiro trimestre deste ano aqui do Ativo Virtual, conseguiu calcular qual o potencial pagamento de dividendos adicional da Taesa. Então, se por acaso você ainda não conseguiu assistir o Fique Preparado, recomendo que você assista para justamente montar todo o racional para que você consiga entender qual a possibilidade da empresa ainda pagar novos dividendos com base no lucro dela. Agora, sobre o ponto de vista de calendário, e embasado obviamente na saúde financeira da companhia, ela tem condições de fazer um encontro de contas, que pode acontecer, como aconteceu neste ano de 2023, logo no início do ano de 2024, entre janeiro e fevereiro. Exatamente como podemos ver nesse aviso aos acionistas que aconteceu no dia 5 de janeiro de 2023, onde a companhia aprovou na reunião que aconteceu nesse dia a distribuição de dividendos intercalares referente ao exercício social do ano de 2022. Então notem, esses 460 milhões de reais foram anunciados em janeiro de 2023, mas o exercício social que gerou este lucro foi do exercício do ano passado, ou seja, 2022, o que mostra perfeitamente o que eu acabei de explicar. E aqui, ainda por cima, foi um belo pagamento de dividendos de R$ 1,33 por ação TAE11 e 44 centavos por ação ordinária ou preferencial TAE3 ou TAE4. Eu trago para vocês o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, considerando as ações TAE11, justamente para a gente saber se as ações estão caras ou baratas nesse momento, considerando o preço versus o LPA, que são as cotações versus o lucro por ação. E como eu sempre trago esse alerta quando eu explico esse gráfico aqui, é que o LPA está sendo calculado com o lucro líquido IFRS. Então, se você acompanhou o vídeo e entendeu o que foi explicado até aqui, a ressalva já está feita. Então temos que realmente o LPA caiu dramaticamente e podemos ver que existe aqui essa linha tracejada, o que significa dizer que ele está considerando os resultados do segundo trimestre do ano de 2023 e assim é preciso aguardar o evento que vai acontecer em novembro, justamente para trazer os resultados do terceiro trimestre. Mas ainda assim fica fácil de explicar que realmente essa queda aqui do LPA, como vimos os resultados da empresa, ela está mais do que justificada. Mas ainda assim, quando a gente observa esse indicador, não existe uma simetria favorável para o investidor nesse momento de acordo com esse indicador, porque o LPA caiu, ao passo que as cotações, mesmo com as últimas correções, ainda assim estão mais elevadas.
continuando a sua trajetória de valorização das cotações no médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E agora trazendo para nossa comunidade as projeções e o preço teto. Então, lucro projetado de 1,17 bilhão de reais com um payout de 85%. E se a empresa realmente entregar isso aqui para os acionistas, tanto a lucratividade quanto esse payout, isso vai gerar um DPA, ou seja, um dividendo por ação de quase 97 centavos. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto vai ser de R$ 24,18. Se você buscar 6% de dividend yield anual, o preço teto vai ser de R$ 16,12. 8%, o máximo que você pode pagar são R$ 12,09. Mas se você buscar 10%, o máximo que você vai poder pagar nas ações da E4 será de R$ 9,67. Obviamente, quanto mais você espera que a empresa remunere o acionista, menos você pode admitir pagar no ativo da empresa. Isso tudo porque é baseado no lucro que a empresa tem e no payout também. Afinal de contas, como eu sempre explico, a empresa não paga dividendos por caridade. Ela somente vai pagar mediante a lucros. Então ela precisa ser uma empresa lucrativa para pagar dividendos. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês esperam a respeito da Taesa. E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os vídeos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.